Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas, apresentado por Rafael Augustus. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Caminhos para a Felicidade, onde nós abordamos várias terapias alternativas que ajudam as pessoas a viver ainda melhor. Lembrando que para acessar esse episódio e todos os outros é só você colocar no seu podcast preferido lá, RIC Podcasts, Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas. Lembrando que esse episódio estará disponível lá e todos os outros que nós gravamos sobre terapias alternativas. No nosso assunto de hoje nós vamos falar sobre microfisioterapia. Ela estimula a autocura e você vai saber como ela funciona. E o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Carvalho, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Gente, ele atua com microfisioterapia há mais de 15 anos e é um dos pioneiros dessa terapia aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Rafael. Explica pra gente aí em que consiste a microfisioterapia. Bom, certo. A microfisioterapia é uma técnica manual. Ela foi criada na França, na mais ou menos final dos anos 70, começo de 80. E a base da microfisioterapia é estimular a autorreparação do organismo. Então a gente trabalha com as mãos para estimular o corpo inteiro a se curar. E no caso, na prática, como que ela se dá? Na prática, assim, a gente vai trabalhar dentro de buscar as proteções que o corpo foi gerando. Existe uma comunicação direta entre teu cérebro e tua pele. Foi essa a grande sacada que os franceses tiveram. Os franceses são dois fisioterapeutas, Daniel Grosjean e Patrice Benigny, e eles estudavam muito a parte de osteopatia, que é uma área também que aqui no Brasil é da fisioterapia, e eles passaram a ter a sacada de entender esse micromovimento e essa relação entre cérebro e pele. E eles tiveram uma pergunta, que foi assim, se o cérebro é o grande modulador, ele é o grande controlador de tudo no corpo, e ele nasceu embriologicamente, cérebro e pele tiveram a mesma origem. Então eles têm a mesma comunicação, será que eles têm algo direto? Será que pela pele nós conseguimos detectar alguma informação do sistema nervoso? E esse foi o trabalho de vida deles. Nesses mais de 40 anos que a micro existe, eles foram mapeando tudo isso aí, tanto que na micro nós usamos mapas. Esses mapas vão dando o caminho do terapeuta para poder entender que tipo de bloqueio ou que tipo de proteção a gente está detectando ali. E dentro desses bloqueios, dentro desses mapas, a gente consegue gerar uma informação corretiva do sistema nervoso. E aí o corpo inteiro vai entrando num processo de reparação. E esse mapa ele é geral ou cada pessoa tem o seu mapa? O mapa é geral, mas cada pessoa tem as suas proteções, né? Cada pessoa tem é como se fosse um universo único, um livro que a gente vai aprendendo a ler conforme vai aplicando a terapia, né? E na prática, por exemplo, a pessoa entra no consultório, como é que começa a microfisioterapia? Tem uma anamnese, né, inicial, ela vai me falar as queixas dela, coisa bem básica mesmo, para saber o que ela tem de maior incômodo. A partir desse processo, a micro ela é bem natural, assim, a pessoa não precisa tirar roupa, nada, faz tudo, ainda mais aqui em Curitiba, que eu atendo já há praticamente 15 anos, o pessoal chega com muitas roupas, a gente consegue sentir... Para quem não sabe, não está situando, Curitiba é bem frio, gente, então por isso que ele está falando a questão aí de tirar a roupa, entendeu? Porque se tirar a roupa aqui praticamente congela, né? E aí isso não atrapalha, a pessoa deita na maca normal e a gente começa normalmente pelo sintoma dela. A gente faz uma palpação do sintoma, normalmente no local do sintoma, e a partir daí nós vamos ler a história daquele sintoma. E aí tem todo um processo onde você vai ver que muitas vezes na microfisioterapia, quem passa pela terapia, a correção nunca é no local do sintoma. A gente está sempre encontrando às vezes a distância em alguma outra região, porque tudo é uma reação em cadeia. Sim. Então às vezes a origem daquele sintoma está completamente longe daquele início do problema. Às vezes, muitas vezes, inclusive, eu acabo encontrando aquele problema que a pessoa veio como vítima de algo muito maior. Sim. Que acaba sendo só consequência, não necessariamente é a causa de tudo. Né? Você tem um exemplo para a gente? Um exemplo que eu costumo usar muito para a pessoa entender é, por exemplo, uma dor no ombro direito. No mapeamento que a gente faz, muitas vezes a gente encontra algo ou vindo de vértebra, ou muito mais comum ainda, vindo de uma região, por exemplo, fígado ou vesícula biliar. É como se existisse uma ligação, né? Existe uma ligação, inclusive, de
tecidos, de fáscias que estão ali. Muitas vezes eu preciso tratar essa região que está ali em fígado ou vesícula, sendo que a pessoa vem com a dor ali, não adianta eu ficar só ali no ombro, eu vou perder tempo. A gente encontrando essa origem, a gente consegue reorganizar, por exemplo, no caso a vesícula. Sim. E quando ela se repara, aquela dor também vai se reparando. E como é que se faz essa reparação? É no toque tudo no ali? Toque. É um toque sutil. A micro nós não vamos usar aí mais ou menos 5 a 10 gramas de pressão. Sim. É bem superficial porque a informação é toda pelo sistema nervoso. Então nós informamos o sistema nervoso que hierarquicamente o sistema nervoso é que manda em tudo. Sim. Então quando nós tratamos o sistema nervoso, a gente vai tratar o sistema inteiro. Através do sistema nervoso a gente trata problemas musculares, problemas nos órgãos, nas vísceras em geral. Então a ideia da micro é buscar a origem real daquele problema e tratar o problema na origem. E simplesmente você toca ou ali você chega a fazer alguns movimentos com a mão no local? São toques que normalmente tem pouco movimento, são movimentos de estímulo. A gente precisa acordar o organismo, então é uma informação. Normalmente a micro ela parece um esfregar. É meio estranho, a gente brinca até na micro, como é que um esfregar vai gerar? As pessoas estão muito céticas, né, muitas vezes em relação a isso, mas a micro já foi muito estudada. E esses 15 anos eu estaria me enganando se eu não estivesse vendo resultados, né? Então é um toque muito suave, que às vezes tem um simples esfregar na pele, ou às vezes a gente faz algumas rotações para poder estimular o problema ali, para ele reparar, né? E esse alívio, sanar esse problema, seria na hora ou tem alguns outros que demoram mais de uma sessão? O corpo ele tem um processo, cada organismo tem um tempo de autorreparação. Normalmente a gente usa muito o conceito da cicatrização. Então se você pensa, imagina que você faz um corte na tua pele, mais ou menos aí vai demorar de 20, 30, até 40 dias para esse corte se cicatrizar inteiro, né? Sim. É mais ou menos isso que a gente prega na microfisioterapia de tempo de autorreparação. Algumas pessoas com uma consulta, com uma sessão, já melhoram bastante. Em alguns casos, a gente precisa de 3 sessões, mais ou menos, no intervalo de 30 a 60 dias. Mas cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano é único. E esse esfregar, ele demora quanto tempo, mais ou menos? Em relação Na sessão em si? Na sessão é na hora. É só um estímulo. Não dá nem um segundo. E aí, porque assim, a velocidade é a velocidade do sistema nervoso, é super rápido. É um impulso elétrico, né? O impulso, imagina, se eu tocar na tua mão agora, você vai sentir praticamente instantaneamente a mesma informação. A mesma via de informação é a via do toque. Então é só dar o estímulo para o corpo iniciar o processo de reparação. E para quais problemas assim ela é mais recomendada? Hoje em dia eu brinco que a fisioterapia está indo por um caminho emocional. Então assim, a micro ela começou lá no princípio dela com dor. Como eles eram osteopatas, então se tratou muito dores de pancadas, dores lombares, que eu ainda costumo, eu sou fisioterapeuta, eu costumo ainda atender bastante pessoas com esse tipo de queixa. Mas a micro foi evoluindo, a gente foi vendo que pessoas com o tempo, que traziam aí às vezes uma melhora da dor lombar, uma melhora de outros problemas, começaram a relatar que melhorava muito sono, ansiedade, alguns casos até bem interessantes de melhoras de depressão, problemas emocionais em geral. Sim. Então ela ajuda a modular o sistema nervoso. Então pessoas que têm problemas, uma coisa que eu costumo atender muito, uma patologia que eu atendo direto é a insônia. Tem pessoas com insônia crônica ali de 15, 20 anos de insônia, tomando medicamento. Como a micro ela vai modulando o sistema nervoso, a gente acaba trabalhando bastante com esses casos. E no caso, por exemplo, da insônia, vocês aplicam mais ou menos a micro onde? Que parte do corpo? Não tem, a micro é corpo inteiro. Corpo não tem inteiro. Um local específico para insônia. Tem um local de partida. Normalmente a gente parte da região de cabeça. Nós vamos procurar áreas frontais, mas insônia às vezes eu encontro tireoide envolvida, encontro suprarrenal, que é uma glândula que libera cortisol, que é um hormônio de estresse. Então a gente tem que encontrar qual que é o caminho daquela pessoa, qual que é a causa dela. A insônia tem inúmeras causas, né? Pela descrição e até mesmo aí, às vezes as pessoas nas sessões, elas podem confundir, mas o toque ele por ser sutil, não, mas com massagem.
Não tem nada a ver. Não é massagem, mas até no livro do Grosjean, que o Grosjean escreveu há muito tempo atrás um livro sobre microfisioterapia, Sim. ele fala, né, na tradução, não sei se foi a tradução do francês para o português, ele fala, microfisioterapia é uma técnica de massagem. O fisioterapeuta, ele se irrita um pouco quando fala que o fisioterapeuta é massagista, mas eu particularmente, na minha opinião, não tenho problemas com isso, porque é uma técnica manual. Sim. Não deixa de ser uma massagem, mas não é uma massagem como as pessoas imaginam, né? Porque massagem você tem a impressão que vai apertar, que vai sentir aquela dorzinha. É mais físico, né? A micro não tem dor nenhuma, porque é muito superficial. Sim. Lembrando que sempre a informação é pela pele, o toque é muito sutil. E hoje tem muita pesquisa que fundamenta o toque sutil com uma resposta do sistema nervoso, né? E dos casos aí que você já tratou nesses mais de 15 anos, cita alguns emblemáticos assim que a pessoa melhorou, até mesmo curou de algumas doenças. Você me pediu para lembrar disso, eu lembrei de 2 mais marcantes assim. Primeiro esse da insônia. Sim. Eu tive um paciente com insônia há mais de 20 anos, tomando medicamento e sofrendo bastante, porque mesmo tomando medicamento ele tinha problemas para dormir. Nós fizemos uma sessão, nós encontramos uma memória. Aí entra um parênteses interessante da micro, que a gente consegue encontrar a origem do trauma. Dá para datar. Eu não vou decorrer muito sobre isso, mas assim, não tem nada de místico, é um padrão da natureza. Sim. A natureza costuma colocar tudo em camadas, né? Quem, por exemplo, na minha região, eu sou do interior do Paraná, quem entende lá de cavalo, você olha os dentes, você tem umas camadas, a pessoa sabe dizer quantos anos aquele cavalo tem pelas camadas do dente. Boi tem um chifre, você conta quantos anos o boi tem naqueles círculos concêntricos no chifre do boi. No corpo é parecido com isso. A gente conta essas camadas de proteção e a gente chega numa data específica. Esse caso, a gente encontrou uma data lá no nascimento dele. E ele nasceu com complicação, ele teve sofrimento fetal, ele teve bastante problema quando ele nasceu. E assim que a gente identificou e reinformou o sistema nervoso, esse foi um caso muito rápido, porque no mesmo dia da sessão ele já me mandou mensagem falando que ele tinha dormido uma noite inteira depois de anos sem dormir. Olha só. Esse foi um caso que me marcou bastante. Outro caso foi de fibromialgia. Fibromialgia é uma dor lacerante, que quem tem fala mesmo, é uma dor terrível no corpo todo, tem várias sintomatologias específicas, normalmente tem ansiedade, tensão, tudo. Eu atendi uma psicóloga sofrendo com fibromialgia há mais de 30 anos. Nossa. E ela também, foi uma sessão que a gente fez, em menos de uma semana ela já me mandou mensagem: Rodrigo, eu não sei o que você fez comigo. E ela toda cética, ela chegou bem protegida, assim. Uhum. E aí ela falou: depois de todo esse tempo é a primeira vez que eu nunca mais, que eu acordo sem dor. Olha e só. Até hoje eu converso com ela de vez em quando, virou uma grande amiga e me manda muito paciente. Uhum. Até hoje ela fala: eu nunca mais tive as dores que eu tinha antigamente. Ela tem às vezes um pouquinho, mas nada comparado ao que ela tinha antes. Esses foram os casos que me vieram, assim, que foi mais marcante. E no caso, o que falar para as pessoas que ainda têm um pouco de preconceito, não só com a microfisioterapia, mas também com algumas terapias alternativas, que desacreditam, não têm assim uma convicção que realmente funcionem, mas vale a gente lembrar que até mesmo a microfisioterapia já foi até mesmo reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma prática, né, que pode complementar, até mesmo ajudar em tratamentos de doenças. O que falar assim para essas pessoas céticas, igual essa psicóloga, essa paciente sua aí que teve? Primeiro, assim, a gente precisa ter quebra de paradigma, né? As pessoas que são céticas, elas devem conhecer, elas precisam... eu mesmo já fui um cético. Muitas terapias complementares que hoje eu sou paciente, eu teve algumas que eu falava assim: isso aqui é besteira, charlatanismo. Então a primeira coisa é, estuda um pouquinho, conversa com quem aplica, respeita essa pessoa. Sim. Porque assim, eu acredito que a maioria dos terapeutas complementares estudam muito. É o meu caso, eu estudei muito e estudo muito para aplicar, para estar atualizado. Existem pesquisas que estão crescendo cada vez mais, principalmente dentro da neurociência, que estão dando respaldo científico. Então, começa a olhar por esse caminho. Quem é cético, normalmente quer ver artigo, quer ver comprovação científica, tudo. Então, eu dou o exemplo da acupuntura, que quando ela chegou no Brasil, ela foi considerada uma técnica mística, né? As pessoas tinham muito ceticismo em cima. E hoje, se você digitar
acupuntura no PubMed, que é um dos sites mais confiáveis de pesquisa de artigo científico, você vai ver muito estudo comprovando. Eu acredito que daqui a alguns anos, talvez até algumas décadas, se a gente começar a falar sobre isso, vai ter uma ótica completamente diferente. Já vai estar saindo do campo do misticismo, do charlatanismo. Muitas técnicas já vão ter mais comprovação científica, assim como a micro tem um estudo famoso, duplo cego randomizado, que mostra, na pesquisa, eu não vou me lembrar bem os números, tá? Mas eles fizeram uma pesquisa com doença de Crohn, que é um problema do intestino. Sim. E dentro dessa pesquisa, 73% mais ou menos teve uma melhora total dos sintomas. Então a gente já começa a entender que só falta mais pesquisa. Então, quem tem esse ceticismo, essa dificuldade, então estuda um pouquinho, conversa com quem pratica, com quem aplica e vai fazer, experimenta, Sim. que vai ajudar. E no caso, para as pessoas, aquelas pessoas que têm vontade, mas ainda não foram, estão sem coragem, estão com essa... O que você tem a dizer para essas pessoas sobre a microfisioterapia? Olha, muitas vezes é difícil a pessoa ter eu falo muito isso, deixa dar aquele estalo, né? Não pensa muito, simplesmente vai conhecer, procura assim, uma dica que eu dou, pega um profissional que está atuando há um tempo já, pelo menos uns 5 anos. Algo que eu acho muito importante, estuda um pouquinho esse profissional. Hoje no Brasil, só fisioterapeuta e veterinário podem aplicar microfisioterapia. Olha. Então, assim, a microfisioterapia tem um resultado muito bom em animais. E eles não têm filtro nenhum. O animal simplesmente está lá, ele não tem placebo que vai influenciar nele. Surgiu uma dúvida aqui. Eu achei ela bem parecida com o Reiki, que é a questão do toque das... Qual que é a diferença das duas? O Reiki ele vai aplicar mais o conceito da energia, né? Sim. Na micro nós não utilizamos o conceito de energia. Nós não estamos sentindo energia ali, nós estamos sentindo pele. A pele ela fica... Quando eu falo um bloqueio, que é uma proteção, a gente sente isso na mão. Se eu pegar uma pessoa com bloqueio de micro, pegar você e treinar a tua mão, você vai aprender a sentir. Já vamos ver, aqui tem algum bloqueio? Aqui já só pela mão aqui eu não vou conseguir. Preciso testar áreas maiores no teu corpo. Para você sentir, eu precisaria de uma terceira pessoa para você ir ali fazer e testar também. Então ela é replicável, ela é palpável e aí não tem essa conotação, essa conexão, com o Reiki. Né? São técnicas completamente diferentes. Aí. Então, realmente, ele não utiliza a força, a microfisioterapia? Isso, é um toque sutil que a gente só vai perceber essas restrições na pele. Rodrigo, obrigado por ter participado aqui do nosso podcast para falar sobre microfisioterapia e esclarecer tantas dúvidas que as pessoas têm. Eu que agradeço, Rafael. Gente, esse episódio e vários outros você consegue acessar no seu tocador de podcast preferido. É só você colocar lá RIC Podcasts, Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas. Esse episódio sobre microfisioterapia e vários outros você tem acesso lá. A gente agradece a Yoshi que cedeu esse espaço para a gravação do nosso programa. Obrigado e até uma próxima.